Estou batendo um papo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, um dos mais fortes cardeais do Partido dos Trabalhadores e um dos mais importantes quadros políticos do PT brasileiro. Ministro, o Brasil vive hoje um momento excepcional. Os produtos agrícolas, o minério de ferro estão com preços excelentes. Estamos virando exportadores de derivados de petróleo. O senhor tem novidades nessa área para a gente. No entanto, ministro, eu quero começar com uma pergunta que aflige todos os brasileiros. O Brasil anunciou ainda no governo Lula o Brasil é autossustentável em produção de petróleo e tem hoje uma produção ainda gigantesca a ser explorada, que é o pré-sal. E por que nós pagamos tão caro, ministro, pelo combustível que utilizamos? Recentemente a sociedade se mobilizou contra os constantes aumentos da gasolina, que em 30 dias aumentou aí de forma absurda. Por que a gente paga tão caro pelo combustível, ministro? Olha, primeiro, o petróleo, o barril de petróleo, final de 2009, começo de 2010, estava em torno de $70 o barril. Chegou a $127 o barril nesses últimos meses. Em 7 meses, o preço das commodities, alimentos, petróleo, subiram 45% no mundo. Foi no Brasil. Isso aí arrebentou uma série de crises no norte da África, Oriente Médio, levantes populares, tal, exatamente por essa crise nas commodities. O Brasil é um grande exportador de petróleo, hoje é pouco, mas um grande exportador de commodities, minério, alimentos. Então o Brasil ganhou com esse aumento de petróleo de forma geral. A Petrobras, ela mantém o preço da gasolina estável. Quando sobe, não sobe, quando desce, não desce. Mas o etanol, que é aditivado na gasolina, o que aconteceu? Hoje 90% da nossa frota em expansão é bicombustível. E nós colocamos 25% do etanol na gasolina. O preço do etanol há 15 dias atrás estava 1,70 o litro. 1,70. Hoje está 1. Já caiu, mas subiu fortemente. Porque houve uma quebra de safra, a Índia teve uma quebra de safra de açúcar muito rápido, muito grave, que é um grande produtor, o Brasil é o maior, eles são o segundo. O preço do açúcar estava bom, os usineiros resolveram investir em açúcar. E a beterraba, eles tiraram o subsídio na Europa, então o açúcar, houve um boom de preço do açúcar. Então os usineiros foram produzir açúcar, não produziram etanol, e houve um problema de abastecimento, e o preço subiu. A safra de cana já entrou, o preço vai cair. Agora o governo vai tomar providências. Vão aumentar a participação da Petrobras. O etanol hoje é só 4%, tem que ir para 15%. Diminuir a quantidade de álcool na gasolina seria uma boa ideia? Não é uma boa solução pelo seguinte: primeiro, porque o etanol é uma energia renovável, gera emprego no Brasil, gera renda no Brasil. Segundo, ajuda a diminuir a emissão de carbono e o aquecimento global e os desastres naturais. Então é uma boa solução. Agora, tem que ter um estoque regulador para não permitir essas oscilações de preços. Vai ser corrigido. Agora, o que vai acontecer com o Brasil? Só uma coisa, o Brasil... Nós descobrimos no pré-sal 40 bilhões de barris. Já tem. É mais do que isso, mas tem 40 bilhões de barris identificados. A $120 o barril, que é o que está hoje no mundo, nós estamos falando de 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares vão entrar na economia brasileira nos próximos 10, 15 anos. O Brasil hoje é o 18º produtor de petróleo, vamos ser a 6ª economia mundial exportadora de petróleo. Então nós temos uma chance excepcional nessa próxima década para dar um grande salto histórico no Brasil. Ou não. Porque a Venezuela descobriu grandes campos de petróleo em 1974 e não soube administrar essa riqueza para desenvolver os outros setores da sociedade. A Noruega soube. A Noruega usou o petróleo, criou um fundo soberano, investiu em educação, ciência e tecnologia e criou um país extremamente moderno e de alta qualidade de vida. Então, pré-sal, primeiro, não pode ser só dos países, dos estados que estão de frente para o mar. O pré-sal não pode ficar de costas para o Brasil, tem que repartir. Defende uma repartição equitativa. O primeiro debate no Brasil sobre isso foi eu que fiz, quando era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, dizendo que tinha que repartir melhor o pré-sal. Antes não tinha pré-sal, os royalties do petróleo. 9 cidades do Rio de Janeiro ficavam à época com 47% de todos os recursos dos royalties do petróleo. Isso era um absurdo. Então tem que repartir de forma mais democrática, mais homogênea. Mas é errado nós pegarmos 78% dos royalties e darmos para os prefeitos e governadores. É um erro. Nós temos que vincular uma parte importante dessa riqueza à educação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque o petróleo é não renovável. Vai acabar. As gerações futuras não terão essa riqueza. O que é que nós vamos deixar para eles? Nós temos que deixar uma economia
baseada na sociedade do conhecimento, uma mão de obra bem preparada, um povo bem educado, um povo bem formado, capaz de produzir petróleo e todas as outras áreas da economia moderna, especialmente as áreas portadoras de futuro, que é tecnologia da informação, que é a área de farmacologia, são os equipamentos de saúde, que é a energia limpa, que é avião, nós já somos a terceira empresa mundial de avião, enfim, satélite. O Brasil precisa desenvolver essas áreas de alta tecnologia e usar o petróleo, usar essa oportunidade extraordinária que nós estamos tendo para impulsionar um país de futuro. Ou seja, então é tributando, gerando receita com o petróleo e utilizando esta receita nessas áreas estratégicas. Exatamente, porque nós já votamos... Mas não acaba ficando muito caro para o consumidor final? O preço do petróleo, da gasolina vai cair no Brasil, vai cair... Vai cair mesmo? Vai, a médio prazo nós vamos virar um grande exportador de petróleo, mas nós não podemos pensar o petróleo só para o carro na gasolina, isso é uma coisinha muito pequena. Essa riqueza é uma riqueza, eu estou falando de 5 trilhões de dólares hoje. E cada dia você vê novas descobertas de gás e petróleo. Então o gás permite, por exemplo, a gente desenvolver indústrias altamente competitivas que precisam de matéria-prima. A própria produção de petróleo tem que levar a gente a desenvolver uma cadeia de negócios. Por exemplo, os estaleiros brasileiros. Nós não tínhamos estaleiros para construir navio. Hoje nós estão todos entupidos de navio. Quem começou? A Petrobras fazendo as encomendas. Plataformas, sondas, navios, equipamentos, gasodutos. Então nós temos que olhar isso como uma oportunidade para o futuro e investir numa visão estratégica no projeto de Brasil. O senhor falava de um diesel sintético. Exatamente. Quando você falou do projeto da Universidade do Acre, eu chamei a atenção para eles, é o seguinte, a Vale, a mineradora, criou uma empresa, a Vale Soluções de Energia, investiu 500 milhões de dólares, é uma empresa muito interessante, tem um parque tecnológico que eles estão desenvolvendo, e um dos produtos que eles vão lançar é o diesel sintético. Diesel sintético é feito do óleo de dendê. Só dá para produzir dendê a 10 graus do Equador para baixo ou para cima. Então a Amazônia toda vai ser favorecida por essa cultura. A massa do dendê vira diesel sintético. O caroço do dendê vira óleo de palma, que serve para uma série de produtos, inclusive para biodiesel. Alguém em casa deve estar perguntando, mas esse não é, como o senhor falou, o biodiesel? O procedimento para a produção é diferente? O biodiesel é o caroço. Você faz biodiesel ou faz óleo de palma, sabonete, uma série de coisas. A massa, aquela carne que tem em volta do dendê, é com aquilo, com um outro processo, uma outra rota tecnológica, que se chama gasificação, que eles estão desenvolvendo. A Vale já comprou uma grande empresa de dendê ali no Pará, e o projeto deles é produzir em toda a Amazônia, uma parte da África, até Malásia e Indonésia, que é onde pode se produzir com eficiência esse produto, e a meta deles é chegar a 7 milhões de barris dia. Quer dizer que podemos O Brasil todo produz hoje 2 milhões de barris dia. Nós vamos virar um grande exportador de diesel sintético, que serve inclusive como combustível de avião. Podemos ter indústria de diesel sintético, inclusive no Acre? Exatamente, porque as refinarias são pequenas unidades produtivas, o projeto tecnológico já está pronto e você pode descentralizar essa produção. Então eu acho que isso aí é uma tecnologia que vai ter um impulso muito grande na região amazônica no futuro. Ministro, e a reforma do Código Florestal Brasileiro, que é um passo importantíssimo para a consolidação dessa sustentabilidade que o Brasil precisa com inovação tecnológica? Como é que o senhor avalia essa proposta discutida no Congresso, que gerou tanta polêmica, inclusive entre a própria ex-ministra Marina e o relator da matéria, Aldo Rebelo, do PCdoB, deputado Aldo Rebelo? Como é que o senhor avalia essa proposta? O senhor tem pontos que ainda discorda? Olha, Alan, nós somos o terceiro principal, segundo maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Então a nossa agricultura hoje, ela é decisiva para o planeta. Ou seja, nós seremos em 2030 9 bilhões de pessoas. E boa parte, onde mais cresce a população mundial, como na Ásia, não tem reservas de terra, não tem recursos naturais para sustentar a alimentação do futuro. Então o Brasil é o país que mais aumentou o excedente exportável de alimentos na última década. Somos o país que mais produz e exporta alimentos. Somos, como eu disse, o maior exportador de carne de vaca, de frango, o terceiro em carne suína, o primeiro em soja, o terceiro em milho, o primeiro em suco laranja, o primeiro em café, o primeiro em açúcar, o primeiro em álcool. Quer dizer, o Brasil é um grande produtor de alimentos. De outro lado, o Brasil é uma grande potência ambiental.
Quer dizer, o Brasil é o G1 da biodiversidade. É o país que mais vida diversa tem. Por exemplo, nós temos 7.000 produtos que são agricultáveis, que o homem já domesticou e sabe produzir. Entanto, a nossa alimentação hoje está baseada em apenas 30 produtos. 90% da alimentação mundial são 30 produtos. Então, o Brasil tem oportunidade de pesquisar essa variedade, desenvolver novas culturas, novas possibilidades, novos sabores. Da mesma coisa para a farmacologia, nós estamos falando de remédios do Copaíba. Nós temos aí uma fonte fundamental de pesquisa para o futuro. O Brasil tem, portanto, uma grande oportunidade na sua biodiversidade, no seu patrimônio genético, de vida, de pluralidade, de riqueza de vida. São 17 países mega diversos. O Brasil é um dos poucos que é mega diverso na natureza e socialmente e culturalmente. E é uma grande potência agrícola. O erro que nós estamos cometendo é jogar o meio ambiente e a agricultura um contra o outro. Nós não vamos ganhar nada com essa história. Me desculpe, mas essa briga eu não quero participar desse jeito. Bancada ruralista contra a bancada ambientalista. Ambientalista. Não vai. E eu vejo as vaidades se sobrepondo e a falta de diálogo, de racionalidade. Nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter bom senso, saber que nós precisamos de terra para produzir alimentos, nós temos terra disponível para produzir alimentos, nós não precisamos degradar o patrimônio ambiental que é estratégico para o Brasil, que o mundo inteiro precisa e admira. Isso vai gerar valor. E aí tem uma pesquisa muito interessante feita aqui no Acre, pela Embrapa Acre, que é o uso da alta tecnologia para exatamente fazer uso das áreas degradadas, inclusive para a agricultura e pecuária. Você não precisa desmatar mais. Exatamente. Nós podemos recuperar. Hoje nós temos tecnologia. Eu vi, por exemplo, lá no nosso centro em Campinas, os novos equipamentos agrícolas, eles são orientados por GPS. Então, em vez de você ser um trator que tem lá 2, 3 metros de largura, você vai ter um equipamento com 10 metros de largura, que na propriedade vai passar sempre no mesmo lugar. Então vai aumentar a área agrícola. Você não vai precisar fazer aração e gradear todo ano. Você vai simplesmente fazer um processo de subsolamento do solo que é muito mais eficiente. O trator, quando passa, ele já faz a análise do solo e já corrige o calcário e o adubo que precisa. Nós temos cada vez mais tecnologia. Então, nós precisamos aumentar a eficiência da nossa agricultura, recuperar pasto degradado, aumentar, portanto, a tecnologia no campo e não precisamos destruir. E usar o nosso patrimônio florestal genético como um grande diferencial em relação aos outros países para exigir no futuro pagamento por esse serviço ambiental e hoje desenvolver tecnologias para aproveitar a riqueza da natureza. Hoje de manhã eu tomei café, tomei um suco de açaí, que é muito gostoso. Delícia, né? Depois comi um peixe saborosíssimo da região. Depois a minha sobremesa ali foi um creme de cupuaçu. Onde que tem isso no planeta? Nós temos que saber valorizar essas coisas. E modéstia à parte, ministro, aqui no Acre é um lugar onde o senhor come os melhores doces e quitutes desses produtos no Brasil inteiro, modéstia à parte aqui no Acre. Vou dar uma paradinha para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, porque tem mais assuntos interessantes e você é meu convidado para esse bate-papo com o ministro Aloísio Mercadante. Até já!